Oi, gente, família. Boa tarde, gente. Tudo bem? Olha que tempo lindo que tá hoje. Tá até mais quentinho, né? Tá um pouco só. Tá bem gostoso, ó. Mas Ó a frio. paisagem de fundo, se despedindo de Porto, mas isso é história para outro vídeo. Bem, pessoal, a gente falou, como prometido, que a gente ia gravar um vídeo falando sobre a nossa imigração. Terrível imigração em Amsterdã. Bom, pra quem não sabe, a gente pegou passagem pela 123 milhas promo. A gente comprou passagem uns 7 meses antes, mais ou menos. A gente comprou lá pra julho, né? Isso. Lá pra julho, e a gente pegou uma promoção bem boa. Vai ser pro próximo vídeo. Um preço, ó, maravilhoso. Só que é 123 milhas, pra quem não sabe, se você compra promo, você só fica sabendo da rota que você vai fazer 10 dias antes da viagem. Então, seguro viagem, hospedagem, é tudo perto do dia que você fica sabendo. Pois bem, chegou 10 dias antes, 15, né? O nosso veio antes, 15 dias. A gente ficou sabendo que a gente ia para Amsterdã. Como a gente participa de vários grupos de Portugal, então a gente já sabia que era encrenca. Mas, enfim, né? Economizou, tem um lado ruim. Morrendo, hein, meu filho? Sim. Então a gente pegou. Desculpa o barulho, gente. A gente tá no meio da rua. É o único lugar que dava pra gravar com uma vista mais bonitinha. E tomando um solzinho também, né? Sim, esquentando um pouco porque tá bem frio. Então a gente pegou esse voo. Nosso voo saía dia 11, às 8 horas da noite do aeroporto de Guarulhos. Então a gente pegou e saiu de São José do Rio Preto, perdão. A gente saiu de São José do Rio Preto, 00:30 do dia 11. Ou seja, do dia 10 pro dia 11. Nossa família foi lá, quem pôde, se despediu. A gente chegou às 7 horas da manhã na Barra Funda. A gente foi de ônibus, que era bem mais em conta. Aí pegou um translado que leva até o aeroporto de Guarulhos. Isso, um traslado que a gente paga, acho que foi R$37. Aí a gente chegou no aeroporto de Guarulhos 10 horas da manhã. A gente viajou pela KLM. Aí nós fomos lá, pesamos a mala, fizemos tudo certinho, entramos para a área de embarque. O aeroporto é gigante, você anda e parece que nunca chega. Sentamos lá e lá ficamos esperando bastante tempo. É a vida de quem mora fora de São Paulo, tem que chegar cedo em todos os lugares. Chegando lá, ficamos esperando, distraindo a cabeça, enfim. Chegou a hora do nosso voo. Quando chegou na hora de embarque, pediram pra gente despachar a mala de 10 quilos, porque a gente só levou uma mala de 10 quilos e uma mochila. A gente não levou aquela mala grande de 23. Pediram para despachar porque o voo estava lotado. Pois bem, despachamos. Graças a Deus nós despachamos a mala. Entramos no avião, até aí tudo bem. A viagem, pra mim não foi tão confortável, porque eu estava muito ansiosa com a imigração, não consegui dormir nada. Ele dormiu bem. Eu apaguei. A viagem toda. A tripulação da KLM só fala inglês, eles não falam outra língua dentro do avião. Ou inglês ou holandês. Sorte que o meu inglês é básico, então eu consegui, pelo menos pra gente se alimentar, pra gente beber água, enfim, eu consegui me comunicar. Nosso voo durou 11 horas, mais ou menos, 11 horas e pouquinho. Então a gente chegou... Bom, aí a gente chegou em Amsterdã. Até aí eu tava toda contente, abri a janela, tava tão frio que tava até formando gelo na janela do avião. Enfim, fiquei toda contente, descemos. Porém, a nossa conexão era de 40 minutos. E eu sei que o aeroporto de Amsterdã é gigante. Então, aqui em São Paulo, o próprio operário do aeroporto de Guarulhos... Da KLM. Isso, informou que chegando lá nós tínhamos que andar mais depressa para dar tempo de passar na imigração e fazer a conexão sem perder o voo. Assim fizemos. Desci do avião, apertei o passo e chamei o Jefferson. Falei, vamos que não vai dar tempo. E nisso tinham uns policiais do aeroporto, uma paisana, com roupa de turista, com a mochila nas costas. Como a gente assistiu muito ao aeroporto, a gente já sabia que ia dar merda, mas, enfim, fingi demência e fomos. Pois dito, pararam a gente, pediram o passaporte
e pediram pra gente acompanhar eles até a salinha. Não é a salinha da imigração ainda, é uma salinha que fica no próprio corredor, que é o controle de drogas. Antidrogas. Isso. Entramos na sala falando só inglês e meu inglês deu até certo ponto, porque a partir do momento que fizeram fazer muita pergunta, juntou o nervosismo, meu inglês foi embora. Revistaram a nossa mala. Eu não sei se foi azar ou sorte, a gente estava sem a mala de 10 quilos, então eles estranharam muito. Minha mochila só tinha 3 blusas de frio, porque afinal de contas minha roupa que realmente deu ficar aqui estava na mala. Então só tinha 3 blusas de frio e o Gerson estava com uma maletinha com a minha maquiagem. Era só o que a gente tinha. Bastante maquiagem, nossa senhora. Sim, vocês que são mulheres vão entender, né? Rapaz do céu. Aí pediram para abrir a mala, revistaram nossa mala. Tinha 2 policiais mulheres, me chamaram para outra sala, fizeram uma revista bem detalhada. Voltei, revistaram o Jefferson também, uma revista também bem detalhada. Bem. Detalhada até demais. E aí ele começou. Pegou os documentos que eu tinha todos. Eu literalmente fui com todos os documentos. Seguro viagem, comprovante de hospedagem, passagem de ida e de volta, comprovante impresso de quanto a gente tinha na conta, em euros, uma quantia em euros em espécie. Roteiro impresso, um roteiro que em vez de pegar na internet e imprimir, eu mesmo fiquei pesquisando os lugares que a gente queria ir e digitei, imprimi, fiz tudo certinho. Porém ele não acreditava em nada que a gente falava. E detalhe, no começo eu achei que ele não estava acreditando que a gente estava indo a turismo, e sim para morar. Depois eu percebi que ele não era isso, ele estava desconfiado que a gente estava com droga. Levando droga do Brasil para... Sim, aí depois, mais pra frente, quando chegou aqui, que a gente descobriu que aquele voo é taxado. É um voo que chega todo dia no mesmo horário. Ele vem do Brasil, vai do Brasil para Amsterdã. E todo dia esses policiais ficam apaisando lá, pelo que eu entendi. Então quem for, cuidado, porque pelo que eu entendi, o brasileiro é mal visto. É meio como se fosse uma rota de droga lá. Por fim, eu conversando, falando pra ele que não, que a gente tava turismo. Perguntou se conhecia alguém, eu falei não conheço ninguém. Pediu meu celular, pediu pra eu desbloquear. Ele olhou minhas fotos pra ver se realmente eu e o Jefferson era casado. Olhou os contatos, olhou pesquisa da internet, olhou tudo que vocês imaginaram. Sorte que eu tinha feito um check-up no meu celular. Olharam tudo que você podia imaginar. Nisso passou uns 20 minutos. E aí ele colocou no celular dele pra traduzir, escrevendo que desculpe, mas eu não acredito que você está indo ao turismo. Eu falei, pois eu estou. Aí ele perguntou do roteiro impresso, que ele não gostou nem um pouco. Eu falei que é porque eu ia viajar, eu queria ter um roteiro e que não tinha problema nenhum em imprimir. Que todo lugar que a gente viaja, a gente faz um roteiro, imprime, enfim. Aí veio um policial que falava espanhol, bem mais simpático. E aí ele pegou e falou assim, meu amigo achou você muito nervosa ao descer do avião. Eu falei assim, você me desculpa, mas eu fiquei nervosa devido à minha conexão que era muito curta. E eu fiquei com medo de não dar tempo de fazer a conexão. E nisso, meu voo era 12h34 e já era 12h40. Então eu já sabia que perdeu. Mas eu tava na esperança de colocarem eu no carrinho, igual muitos fazem no aeroporto de Madrid, para me levar no avião. Aí eles ficaram falando uns 5 minutinhos mais ou menos na língua deles, no holandês, que ninguém entendia nada. E aí conversa vai, conversa vem. Me deu o passaporte. Primeiro ele colocou as coisas na minha mala e olhou feio pra mim porque que eu não estava ajudando ele a guardar na mala. Convenhamos, ele tirou, ele guardasse. Quem mandou ele tirar? Assim não, que arruma é nós mentira, mesmo. Baixei a cabeça e guardei. Aí ele me entregou o passaporte e falou, boa viagem. Aí eu falei assim, e meu voo? Em vez de eu sair logo dali, né, eu parei pra perguntar. Eu falei, e meu voo? Ele falou que eu tinha que seguir em frente, que eu tinha que passar na companhia pra poder ver sobre o voo. A gente andou. Aí saí no meio do aeroporto, falei, nossa, não vai ter nem imigração? Falei, que bom. Falei, acho que de Glória certo a Deus, só lá em Lisboa que carimba o passaporte. Tudo bem, fomos andando. De repente, quando menos esperava, eu já estava na fila da imigração. Vocês não estão entendendo. É do nada. Não tem uma placa escrita imigração igual nos outros lugares, immigration. Nada. Aí você vai andando, aí vai dar de topa, tamanho da fila, gigante.
A fila não tem do que reclamar, foi muito rápido. A gente não ficou nem 5 minutos na fila, andou muito rápido. Tinha só 4 Porém, pessoas só. sim, No guichê. tinha 4 só guichê. Isso, 4 guichê, as pessoas esperando. Enfim, aí eu tava suando, um frio, e eu estava suando porque eu tava nervosa por causa da sala. E minha mão tava desse jeito. Tremendo igual a vara verde. Sim, eu não sabia se eu ficava com a pasta na mão, se eu guardava a pasta, porque ninguém tava segurando a pasta. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Guarda a pasta, fico com a pasta na mão, guardei. Fiquei só com o passaporte, a passagem de ida e de volta dentro do passaporte. Chamaram. Fui, pedi o passaporte, eu entreguei. Pediu a passagem de volta, eu entreguei. Pediu o comprovante do rosto. Gente, eu estudei pra caramba pra saber o que eu respondia. Só que eu tava tão lesada que na hora que ele pediu o comprovante do hostel... Ele pediu, desculpa gente, que passou gente aqui. Ele pediu o comprovante do hostel. Em vez de eu entregar, eu falei assim, que eu ia ficar no hostel das flores. Aí ele falou assim, comprovante, né? Pediu o comprovante. Eu falei, Eu fui lá, abri a pasta e entreguei o comprovante. Então, gente, desculpa que a gente tá parando bastante, porque tem gente passando aqui, né? E a gente ainda tem vergonha de ficar falando. Isso. Pedi o comprovante e eu entreguei. Fiquei esperando, falei, meu Deus, vai vir mais pergunta. Eu tô com o meu emocional super abalado por causa da salinha de controle antidrogas. Vai dar ruim. De repente só escutei. Naquiprec, 2 Carimbou vezes. os 2 passaportes e devolveu tudo pra gente. Graças a Deus. Falou, boa sorte. Não, falou boa viagem. Ah, Em inglês, falou boa viagem em inglês. Passamos de lá. Aí eu tava num nível que eu não queria nem voltar pra trás. Eu tava perdida, não sabia de onde a gente tinha que ir. Só que eu não queria voltar pra trás com medo de encontrar outro policial. A gente foi indo, sentou lá no portão que era um voo pra Lisboa, porém era da TAP. Aí nisso o Jefferson foi lá na KLM e conseguiu remarcar, né? E eu não sei falar inglês. Ele não fala nada de inglês. Imagina holandês. Não fala nada. Aí ele conseguiu remarcar o voo, porém o voo era para 9h42 da noite. Não, 9h10. 9h10 da noite. E isso ainda era 1h da tarde. E aí eles deram 2 vouchers, né? É isso. De 15 euros cada um para poder se alimentar lá no aeroporto. Que eu achei um ponto super positivo da KLM. De graça, na faixa, ó, Sim. bateu um rango forte. Porque se for ver, eles não tinham obrigação, porque a gente perdeu o voo devido a Migração. controle de antidrogas. Então, se fosse ver, eles não tinham obrigação. Aí, a gente foi no Burger King. Eu desesperada, porque eu tava sem internet. Minha internet não tava pegando lá fora. Eu não tinha o chip que pegava lá. Bom, a gente foi no Burger King. Aí a gente, mais uma vez, além de não falar inglês direito, era uma, acho que asiática. Ela era super simpática, mas o duro que ela não falava nem o inglês, nem o holandês. Era uma mistura de idioma. E mesmo assim... Não, espera, da Itália. Eu furei fila. Sim, E ele não lá sabia que lá não tem fila. pode. É tudo por fila, pedir coisa, é tudo na fila. Sim. Aí a gente meio que foi se comunicando, a gente conseguiu pedir um lanche maravilhoso. Burger King nota 10. É enorme o lanche, super satisfaz, maravilhoso. Pra falar a verdade, daí em diante eu não lembro muito, porque eu entrei numa neura de tentar avisar a minha família onde eu tava, que eu fiquei desesperada, a internet não pegava. Eu não conseguia achar lugar nenhum pra comprar chip dentro do aeroporto. E eu preocupada, falei, gente, minha família vai achar estranho, porque era pra gente chegar aqui em Lisboa às 5 horas da tarde. A gente chegou meia-noite. É uma diferença, tipo, gigantesca. E tentando avisar a dona do hostel também, que eu não ia conseguir pra ver resolver, porque eu falei, gente, eu vou chegar meia-noite em Lisboa, como que eu vou pra Porto? Meu hostel é aqui em Porto. Aí tá bom. Comemos o lanche, consegui fazer o meu Vivo pegar ainda em home digital. Consegui pegar, aí a internet estava ruim, mas pegou. Consegui avisar a dona do hostel e aí começou a saga. Avisei minha família, começou a saga pra ver o que eu ia fazer. Fui ver passagem de Amsterdã pra Porto, 400 euros. Não dava, sem fora de cogitação. Comecei a ver passagem de avião de Lisboa para Porto, para pelo menos tentar chegar, fora de cogitação. Falei, então, vou reservar um hostel em Lisboa, a gente chega no aeroporto, dorme lá, no dia seguinte a gente vai para Porto com calma. Entrei no Booking e reservei uma noite num hostel. Até isso, ceguei. Ficamos esperando lá, muito frio, muito frio. A água do avião me fez mal e depois a água de Amsterdã também me fez mal. Me deu uma dor de barriga imensa. Então, bem dizer, eu fiquei essas 5 horas indo no banheiro.
E aí eu preocupada, falei, meu Deus, eles vão ver na câmera que eu tô indo no banheiro toda hora e Isso. vão achar que... Bom, e aí eu fiquei com medo. Vocês vão ver que estão tendo algumas interrupções, mas é porque essa rua aqui passa muita gente. Enfim, eu fiquei com medo. Falei, vão olhar na câmera, vão ver que eu tô indo toda hora no banheiro, vão achar que eu tô expulsando droga pra fora. Porque eles afirmam numa certeza que eu realmente achei que eu estava com droga. E eu não queria perguntar nada pra ninguém, não queria falar com ninguém, com medo. Aí, enfim, sentamos lá, ficamos esperando. Quando faltou uns 20 minutos pro nosso voo e a gente desceu, aí tinha um monte de brasileiro. Aí deu até um calorzinho no coração. A gente tá chegando num lugar seguro. Porque Amsterdã, eles... Não é que são grossos, acho que é o jeito deles, mais secos, assim. Pegamos o voo, 3 horas de voo. Foi um voo confortável, uma comida boa, até. Não tinha televisão, a telinha pra poder assistir alguma coisa. Mas foi confortável. Deu uma cochiladinha de meia hora, ele conseguiu dormir as 3 horas de voo. Chegamos em Lisboa, coração acelerado, falei, meu Deus. Imigração eu já sabia que não passava mais, mas eu falei, se tiver algum policial, alguma coisa... Enfim, tentei descer o mais calma possível. A gente pegou um ônibus, a gente desceu na pista mesmo De Lisboa. de decolagem. Aí a gente pegou um ônibus que levou a gente até a outra parte do aeroporto, que é a parte de voos domésticos. Lá todo mundo desceu numa boa, acho que eu só vi um guarda só, que tava lá orientando as pessoas. Atravessamos o aeroporto também, que é enorme, é uma boa parte para atravessar. E a gente já sabia que a mala ia dar ruim, porque a nossa mala estava previsto que a gente chegava às 5 horas. Nossa mala foi despachada lá de São Paulo e ia direto para Lisboa, não passava por Amsterdã. E a gente chegou super atrasado. E aí começou, procura essa mala e vai na salinha para pedir orientação e nada dessa mala. Nisso foi uns 15 minutos, né? Sim. Procurando mala e no fim tava numa esteira lá no fundão. Nem eu sabia que era tanta esteira. A gente vê no vídeo, a gente acha que é só chegar lá na esteira e ver a mala rodando. Mas não, tinha umas 10 esteiras. Sim. E uma longe da outra. Achamos a mala e eu desesperada. E o Jefferson, eu não quero sair daqui. Eu queria sair do aeroporto o mais rápido possível. Porque eu peguei um trauma do aeroporto que eu queria sair rápido. Colocamos as malas, fomos pro ponto de ônibus, pro ponto de táxi. Aí eu falei pra ele, agora, você acha que a gente tenta reservar outro? Porque o nosso check-in era das 11 à meia-noite e era 5 para meia-noite. Eu falei, você acha que a gente tenta reservar outro? Vai? Ele, não, então vamos. Então a gente foi. Pegamos o táxi, levou a gente pro fim do mundo de Lisboa. Se não é o fim do mundo, eu não sei, mas que era um lugar horrível. Uma rua deserta, não tinha quase ninguém. Chegamos lá, não era nada do que estava na foto, era um prédio bem acabado e a gente teve... a favela. Sim, a gente teve que subir uns 4 andares mais ou menos de escada. De escada até aí, depois a gente descobriu que tinha um elevador. Com um monte de mala, cansado, exausto da viagem, porque a gente fez 6 horas de ônibus, ficou o dia todo no aeroporto de Guarulhos, depois fez 11 horas e pouco de voo, depois a gente ficou mais 13 horas lá no aeroporto de Amsterdã, quase 13 horas, não, 8 horas no aeroporto de Amsterdã, mais 3 horas de viagem até Lisboa. Então, literalmente, a gente ficou quase 48 horas nesse vai e vem. Eu tava exausta. Descemos tudo, batemos na porta, chamamos, ninguém saiu pra fora. E nisso já era uma 00:10. Aí tava uma plaquinha que tinha que ligar quando chegasse, pra avisar pro dono do hostel ir. Mas no Booking não tinha nenhuma informação dessa. Eu sem internet, porque o meu home já tinha acabado, não tinha mais internet. Andamos uns 4 quarteirões. Sim. Uns 4 quarteirões onde tinha vários restaurantes e a gente conseguiu um Wi-Fi. Ligamos pro WhatsApp, não atendeu. Mandamos mensagem, não atendeu. E eu tentei ver reserva, mas todas as reservas eram só até a meia-noite. E aí no dia seguinte, só depois das 2 horas da tarde. Não tinha como fazer reserva no meio. Procuramos nem se fosse um hotel mesmo. Também não achamos. Eu falei pro Jefferson, vamos pedir um Bolt, que é o Uber daqui. E a gente pega e dorme no aeroporto. E no dia seguinte, acho que era 6 horas o primeiro trem pra Porto. A gente vai embora. Chamamos um Bolt e aí chegou um português, né? O senhor Rony. Português não, perdão, brasileiro. Não, brasileiro. O senhor Rony. E foi Deus que colocou na nossa 10. vida. A gente sempre vai lembrar do senhor. Foi Deus que colocou na nossa vida. E aí ele levou a gente pro aeroporto. Porém no Bolt eu coloquei aeroporto e saiu portão 1. Que acho que era a área de carga e descarga, né? Isso. Aí ele achou estranho que era aqui. Eu falei, desculpa, eu sou nova. Eu falei assim, eu precisava ficar lá no aeroporto. Pra dormir. Eu expliquei. Ele falou assim, você vai pegar voo? Eu falei, não, a gente vai dormir lá, porque tá... E tava muito frio aquela noite.
Eu falei assim, a gente não tem onde ficar e a gente precisa ir pra Porto, não tem como, então a gente vai dormir no aeroporto. Isso era 1h30 da manhã, 1h20 da manhã. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu não costumo fazer isso, mas como vocês contaram a história de vocês, eu fiquei com pena. Se vocês quiserem, tem minha casa. Não é grande coisa, mas pelo menos vocês têm um lugar quentinho, tomam um banho. Confesso, gente, que eu sofro de crise de ansiedade, eu sou muito medrosa. Mas Quem veio de São Paulo sabe como que é desconfiar de tudo e de todos. Confesso que eu fui com muito medo, mas, gente, o que a gente tinha a perder? Nossa vida? Sim, nossa vida, sim. Um rim, talvez, um fígado. Mas vender um rim, o outro sobrevivia. O problema é matar pra tirar todos os órgãos. Mas, enfim, falei assim, vamos. Eu agradeci tudo, fui orando pra Deus, pedindo pra Deus que não fosse nada de errado. A gente chegou numa ruazinha e aí o Jefferson desceu. E na hora que o Jefferson desceu, ele falou assim, encosta a porta aí que eu só vou endireitar o carro. Gente, meu coração saiu pela boca e voltou. Falei, pronto, vai sair correndo comigo aqui dentro. Mas não, graças a Deus ele encostou. Aí ele pegou e falou assim, nossa, quem olha vocês, eu trazendo vocês esse horário, né, pra cá, vai achar que eu tô aqui pra vender um fígado de vocês. Não, gente, não fale isso pra uma pessoa ansiosa. Pelo amor de Deus, você que tem um amor pela pessoa, não fala um negócio desse, não. Aí tudo bem. Descemos, eu com o coração assim. Quando eu abro a porta, tinha uma maca de hospital no meio do corredor. Olha que da hora. Falei, pronto, vai pôr eu aqui mesmo, vai abrir, vai vender tudo. E quem meus pais vão ficar sabendo? Cadê? Não tem como. Aí tudo bem. Aí a gente foi, mesmo assim, entrou. Ele deu uma toalha, arrumou o quarto, falou assim pra gente tomar banho. Tomei um banho literalmente de gato, porque nem no banheiro muito eu queria ficar. Falei, se eu estiver tomando banho, estiver matando o Jefferson enquanto isso. Então eu nem quis arriscar. Bom, enfim. Aí tomei banho, depois o Jefferson tomou. Aí ele ia trabalhar a madrugada toda. Ele falou assim, ó, isso já era 1h40, quase 2 horas. Ele falou assim, vocês ficam aqui, não tinha ninguém na casa. Ele falou, parece que a mulher tinha ido viajar, alguma coisa assim. Ele falou assim, vocês ficam aqui, enquanto isso, eu vou voltar, vou trabalhar, que ele ia trabalhar a madrugada toda. Ou 9 horas da manhã. Mas aí ele voltou antes por causa da gente. Aí ele falou assim, quando for umas 5 horas, eu venho aqui, pego vocês e levo na Estação Oriente, pra gente poder pegar o trem. Não dormi a noite toda, esse pra variar desmaiou. Ele dormiu no avião, ele dormiu no ônibus, cansado, ele não pode falar que ficou. Não. Aí não dormi, não consegui pregar o olho, não vi a hora de dar 5 horas. Nisso eu mandei mensagem pro meu pai, avisei tudo que tava acontecendo. Mandei a localização em tempo real, né, por precaução, mandei a localização. E aí tá bom. Não vi a hora de chegar às 5 horas, de ver ele entrando pela porta, levando a gente, tudo certo. Quando era 4 horas, 4h20, já levantei, já troquei de roupa, já acordei ele. E a gente já ficou sentado na cama, só esperando ele chegar. Graças a Deus, era tudo certo. Foi Deus que colocou ele na nossa vida. Ele chegou, ele ainda ofereceu se a gente queria tomar café. Eu falei, não precisa não, a gente só queria ir embora. Aí ele deixou a gente na Estação Oriente. Lá a gente comprou o ticket pro trem. O trem saiu de lá umas 6h49, mais ou menos. Cara, hein? Deu 50 euros. Eu achei meio puxado. Eu não sei quanto que custa. Aí a gente chegou aqui em Porto. Foi mais ou menos umas 3 horas de viagem. Isso. Chegamos em Porto. Descemos na Estação Campanhã. Da Estação Campanhã, pegamos o metro pra Senhora da Hora. Aí pra piorar, porque não basta. Pobre, ele não tem que ser humilhado, né? Descemos na estação, compramos o ticket. Eu estava entrando. Metrô em São Paulo, gente. A porta fecha, mas dá um tempinho de você entrar com tranquilidade. O Jefferson parou pra perguntar informação pra guardinha. Vai ver nós compra o chip. Mas eu achei que ele já tinha terminado. Eu não sabia que ele ia encarrilhar em outro assunto. Tá bom, fui andando com as malas. Quando eu fui, gente, a porta fechou. Eu fiquei dentro do metro, ele ficou pra fora do metro. Aí eu desesperada, desce Senhora da Hora, desesperada falando com ele. Quando eu bato a mão no bolso, eu fiquei com as 2 passagens, sendo que aqui não valida, você tem que validar antes de entrar, mas aqui não tem ninguém cobrando. Então depois no trem eles passam confirmando se você validou o bilhete. Eles passam confirmando se você validou o bilhete na maquininha, porque não tem ninguém olhando, né? E a estação é aberta, não é igual que tem a roleta que você passa, não. Então pode ser que você esqueça, enfim. E aí, ele ficou com o dinheiro. Ou seja, eu fiquei com o cartão. O dinheiro e o celular. Ou seja, se passasse alguém, iria multar ele, porque ele tava sem o cartão.
Não, ainda não tava com o passaporte. Isso, o tava com ela. passaporte ficou comigo e eu fiquei sem dinheiro, sem celular, ou seja, não tinha como se comunicar. Desci em Senhora da Hora, rezando pro tic-teco dele funcionar, né? Que quem conhece sabe que é caso raro. Sabe que é caso raro. Graças a Deus ele desceu em Senhora da Hora. Aí eu, né, filho, a nova vida e novo mentalidade. Desceu, mente nova. Sim, desceu em Senhora da Hora. Aí a gente subiu uns 5 minutinhos andando. Gente, eu só sei que na hora que eu cheguei no hostel, eu desabei na cama. De verdade. Nossa, é uma paz que finalmente estava num lugar seguro. Porque é tanta coisa que aconteceu nessa viagem, gente. Mas tanta coisa. Que assim, apesar que eu acredito que Deus faz todas as coisas certas. Eu acredito que se a gente perdeu o voo, por mais que foi tenso lá na sala antidrogas, é porque a gente tinha que perder o voo. Às vezes ia dar algum problema quando chegasse aqui, né? Porque a gente entrou como turista. Não sei, acredito eu que tudo tem um motivo. Sim. É amor de Deus, né? Sim. Aí corre tudo E bem. Deus trabalhou certinho. Aí a dona do hostel também, graças a Deus, é uma brasileira, é uma pessoa de Deus. Que ajudou muita gente. A gente tirou documentação. Daí pro outro vídeo Sim, também. e deu tudo certo. Eu E indico, é isso, gente. Eu indico o hostel dela. Sim, é o Hostel das Flores, o nome. Fica aqui em Matozinhos, Porto, no bairro Senhora da Hora, na freguesia Senhora da Hora. E é isso. Bom, e é isso. Esse vídeo, acredito eu, ficou um pouco longo, mas tinha que contar o detalhe dos perrengues que passamos. Isso. Mas graças a Deus deu tudo certo. No final, Deus trabalhou em tudo. Desde quando resolvemos sair do Brasil, Deus trabalhou muito nas nossas vidas. Quando a gente achava que não ia dar certo, de repente vinha uma bênção. E assim, hoje faz uma semana, literalmente, hoje tá fazendo uma semana que a gente pisou em Portugal. Vou falar que não foi uma semana fácil. A gente já percebeu que tem altos e baixos, que tem os dias que bate a bad, que bate a saudade da família. Eu deixei minha filha no Brasil e ele também deixou a filha dele. E não tá sendo fácil, mas a gente sabe que foi uma escolha pro bem nosso, pro bem das nossas filhas, pro futuro. E a gente tá seguindo. Teve já dia de eu querer voltar, de eu chegar aqui e falar o que eu tô fazendo na minha vida, o que eu tô fazendo aqui, num lugar que eu não conheço ninguém. E de querer ir embora. E orando muito pra Deus. Graças a Deus ontem nossa vida começou a se encaminhar, porque essa uma semana a gente tava entregando o currículo. Bem dizer assim, a gente chegou sexta. Chegou na sexta-feira. Sábado e domingo foi de boa. Sim, porque não tinha muito o que fazer. Aí na sexta mesmo que a gente chegou, a gente nem dormiu, a gente já foi fazer a documentação. Sábado e domingo, a gente foi na São Bento pra conhecer a Ribeira, tudo. A estação São Bento. Aí no domingo a gente ficou mais de boa no hostel. Segunda eu comecei a entregar currículo. Aí quando dava o Jefferson também ia junto. Quando o patrão falava, fica em casa, porque aqui é chuva toda hora. Sim. Nossa senhora. Porque assim, gente, ele veio com um emprego em vista, né? Ele veio, trabalhou certinho, porém, como não era o que a gente esperava, apareceu uma oportunidade melhor pra ele em Aveiro, que vai estar em outro vídeo. Isso. E aí a gente resolveu então mudar pra Aveiro, porque eu entreguei currículo. Porto é uma cidade muito linda, porém não é o que a gente gostou. A gente achou a cidade assim, por mais que eu sou de São Paulo, eu achei uma cidade muito agitada, muita loucura, sabe? E não sei, parece que nas cidades menores as pessoas são mais acolhedoras, mais calorosas. Enfim, é isso. Uma semana de Portugal. Estamos amando. Sim. Ainda estou na fase de adaptação. Saudade é muito grande da família. Ainda estou me sentindo um peixe fora d'água, mas cada dia as coisas vão se encaminhando. Deus vai preparando as coisas. O começo nunca é fácil, da adaptação, clima, cultura. A gente chegou numa semana de muito frio, muita chuva. Sim. A gente chegou no inverno, né? Enfim, é semana de adaptação. Saudade da família para ir se acostumando. Eu acredito que enquanto arrumar serviço... Peraí, gente. Caminhão. Eu acredito que enquanto eu não arrumar um serviço também eu fico me sentindo assim, porque eu gosto de trabalhar, gosto de ter meu dinheiro. Arrumamos um quarto maravilhoso também, que no outro vídeo a gente vai falar sobre isso. Foi um achado, graças a Deus. Não é achado, eu acredito que é bênção. Bênção de Porque Deus. achado eu não acredito nisso, porque a gente não encontra nada que não seja para ser nosso. Então, quando aparecem essas oportunidades
seja de arrendamento de casa, de apartamento, de quarto, barato, eu acredito que não é um achado, eu acredito que é uma bênção que Deus colocou ali pra gente. Mas Colocou pessoas boas também. sim, a gente não tem do que reclamar. E tudo vai se encaminhar. Se você tem vontade de vir, se planeja financeiramente, psicologicamente, porque eu não acreditava nisso. Eu falava, não, já morei longe da minha família, super de boa. Porém, ficar longe de filha, de pai, é complicado. Né, mudar de cidade, né? Sim. Agora muda no Brasil. Vai mudar de país, de cultura. Sim, também. cidade, eu acredito que o que pega mesmo aqui é porque quando você muda de cidade, você sabe que você pega um ônibus e você volta. E aqui não. Aqui você não vai poder simplesmente pegar um avião, porque a passagem é cara. Caro. Então, e outra, você sabe tudo que você batalhou pra chegar aqui pra depois de 10 dias você ir embora. Então, você tem que se esforçar pra ficar e na esperança de melhorar. Então é isso. Curte bastante. Compartilha, não esquece de se inscrever, ativa no sininho de notificação, que é assim, E deixa joinha, mano, é nóis! que é assim todo vídeo que a gente postar já chega pra vocês. E continue acompanhando, sei que os vídeos ainda não estão tops, a gente tá começando. E ainda tem muito vídeo, vai ter o vídeo que a gente foi pra Aveiro ontem, procurar quarto. Mostrando a cidade, enfim. O trabalho também. Sim, a gente gravou meio por cima lá em Aveiro, porque tava chovendo demais e sem condições de ficar com o celular na mão. Mas muito obrigada. Beijo. Família, abraço. saudades. Família, beijo no coração. Fique com Deus. Tchau. Cuida aí. Tchau e obrigado.